Esse é o aplicativo GNA CAD. Ele simula o ambiente do CAD no dispositivo móvel. Então, é uma opção para o estudante que ou está viajando ou quer utilizar se aproximar, né, do CAD, entender como é que funciona os comandos ou que não pode de repente estar instalando aí num PC ou num notebook. Tá? Ele inicialmente nos dá alguns modelos aqui de arquivo, então exemplos, né, na verdade, de arquivo e os últimos arquivos que nós utilizamos. A gente também pode procurar nessa lupa na parte superior ou abrir arquivos que nós já tenhamos trabalhado. Quando a gente vai nesse maisinho do canto inferior direito, a gente tem a opção de utilizar um arquivo em metric, que no caso é em metro, né? E um arquivo em polegadas. Eu vou escolher aqui o metrics. E ele nos traz na parte superior da tela a possibilidade de trabalhar no model, né? Que é a parte de edição, ou no layout, quando depois que eu editei, eu quero apenas configurar a plotagem, configurar a impressão, né? Tem as setinhas iniciais, né, do undo e do rendo, e nesses 3 pontinhos aqui no canto inferior, eu tenho algumas possibilidades de personalizar o meu uso, né, do GNA CAD. Não vou fazer isso exatamente agora. Aqui a gente tem um ambiente de trabalho, da área de trabalho, né, o ambiente com um plano que utilizando-se também do sistema métrico de coordenadas, né, onde a gente tem aqui o CS, tá, no cantinho esquerdo aqui da tela, mostrando os eixos X e Y. Aí vocês podem pensar se a gente não tem também a possibilidade de trabalhar com o 3D, né? Quando a gente vem aqui nos 3 pontinhos, a gente vem aqui no View, que nós temos a visualização em 3D. Então, a gente pode escolher em qual vista nós queremos trabalhar. No lado esquerdo da tela, nós vemos vários comandos, certo? Que é de anexar, de medidas, de cotagem, de edição, né? Ou, na verdade, de modificação aí de alguma forma, como nós não temos uma ainda. E nesse maisinho no cantinho aqui inferior direito, nós temos a possibilidade de editar as formas, tá? Eu vou escolher aqui uma forma qualquer, então um retângulo. É bem intuitivo, tá? E vou determinar aqui visualmente, graficamente, as minhas medidas. Percebam que ele me dá aqui as unidades, né, as medidas das minhas unidades, com várias casas decimais, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou sair aqui dessa edição, tá? Vou voltar aqui. Vou naqueles 3 pontinhos e vou nos settings. Então, inicialmente, a gente vai configurar aqui a forma de interagir com o programa. Quando a gente vem cá, veio aqui em Unities, né? Vou voltar aqui, Settings, que são as configurações, né? E Unities de unidades, eu venho na precisão. E eu escolho quantas casas decimais eu quero depois do ponto, né? Depois do zero. Nesse caso, eu vou escolher apenas 2 casas decimais, tá? Percebam que eu tenho outras aqui,
outras modificações que eu posso fazer, mas que agora, nesse momento, não me interessa. Ah, sim, vou estar aqui só em Settings, mais uma vez, em Unities. Aqui a unidade dos desenhos, ó, nós podemos mudar, tá vendo? Como a gente faz lá no CAD. Posso botar em centímetros, posso colocar em metros, tá? Eu vou colocar em centímetros. Pronto. Vou voltar lá, vou pegar uma outra figura agora, o círculo, né? E percebam que quando eu cliquei lá no retângulo, ele não me deu a opção, né? De modificação. Já no círculo, ele já tá me dando outras opções, né? Então, cada ferramenta vai ter a sua forma de interação. Vou pedir aqui, centro. Conseguiram perceber que a gente já não tem mais tantas casas decimais, né? E aqui o raio. Ah, tá muito grande, né? De repente, ou muito pequeno. Eu posso clicar, pressionar aqui, ó. Então, eu posso aqui ampliar ou diminuir a minha área aqui, visualmente apenas, certo? Daquela forma que nós chamamos de dinâmica, tá? Observem que quando a gente está com a figura selecionada, ela vai nos dando os pontos de alçamento, tá? Mas eu posso estar selecionando um a um, como posso selecionar com as janelas, né? De visualização, tá? Em relação, primeiramente que eu queria falar para vocês da visualização, a gente pode trabalhar com o zoom como nós trabalhamos em qualquer aplicativo no dispositivo, ou seja, eu posso apenas tocar com os dedos em cima da tela e aproximar ou afastar, né, os dedos uns dos outros, como a gente faz com as imagens, tá? Uma outra forma também, vou diminuir aqui, é se eu pedir para ver o zoom total, né? Então, eu consigo visualizar, né, o zoom estendido, consigo visualizar toda a minha área de desenho, de edição. Também consigo trabalhar, né, que como a gente estava fazendo antes, com o zoom focal. Então, o zoom focal, o zoom estendido, tá? Eu consigo direto o zoom estendido, se eu clico 2 vezes na tela, ele vai me aproximando, tá? Se der um clique duplo aí na tela, ele me aproxima. Mas nem sempre aproxima da forma como a gente consegue lá com o zoom estendido. Posso também clicar e arrastar como o pan, né? Então, ó, tá? Vou voltar aqui no zoom estendido. Pronto. E no zoom focal. A seleção, antes de colocar a seleção, eu vou usar um pouquinho aqui as ferramentas de edição, né, de desenho aqui. Vou pedir aqui uma linha. E vou especificar aqui qual é o meu primeiro ponto. Percebam, vou voltar aqui, que ele é bem intuitivo, assim como o CAD. Então, ele diz lá na linha de comando, especifique o primeiro ponto. Aí, eu coloquei aqui, primeiro ponto. E aí, eu posso dizer, olha, eu não quero nessa coordenada. Eu quero que você comece lá na coordenada 100. E aqui vou botar na 100 também. Pronto. Vou dar confirmar ponto. E ele vai lá para minha coordenada 100. Percebem? 100, 100, tá? Então, eu posso trabalhar com coordenadas absolutas, como eu faço no outro, né? No CAD. Vou colocar aqui
um segundo ponto e vou dizer a ele que eu quero que fique no 120 e com 0. Aqui. Vou colocar aqui um outro ponto e vou dizer que em relação aqui a esse ponto que eu estou, eu não quero que ele saia do lugar, né? Ou seja, ele vai ficar com um ângulo aí de 90 graus. E quero que ele fique aqui com 120. Vou aumentar um pouquinho. Pronto, perceberam, né? Vou voltar aqui. Vou colocar 120 no X. E, porque eu não fui, né? Não coloquei valor negativo, então ele não voltou. Vou botar aqui. No teclado do meu celular, pelo menos, o mesmo botão do ponto é o do menos, tá? Então, é só dar 2 vezes o mesmo comando que a gente consegue editar. Pronto. Para fechar, eu vou dar aqui confirmar input e percebam que ele vai dizer especifique o segundo ponto. Então, eu vou nos 3 pontinhos e vou pedir apenas para ele fechar, tá? Ele volta para as minhas ferramentas de desenho, né? Para que eu possa dizer que eu quero continuar com uma outra linha, por exemplo, tá? Vou colocar aqui num ponto qualquer, certo? Não vou me preocupar muito com as coordenadas nesse momento, a partir de que ponto mesmo, era só para demonstrar que isso é possível. Uma outra questão em relação à edição é que, de repente, eu posso fazer uma entrada dinâmica e não estar preocupada exatamente com o tamanho, né? Então, eu posso também vir aqui no Properties, desculpe, eu posso vir aqui em Settings e vou pedir para ele aqui na Dynamic Input, certo? Modificar aqui, ó, eu não quero que as minhas entradas sejam dinâmicas, sejam visíveis, fiquem visíveis. Então, vocês vão perceber que quando eu voltar agora aqui, ó, na line, né, eu não consigo, percebem que eu não consigo mais visualizar aonde exatamente eu estou, né? Na minha preocupação agora, nesse momento, não é com o tamanho, a dimensão, né? Somente a forma aqui. Vou vir nos 3 pontinhos aqui e vou dar close. Pronto. Vou, antes, voltar aqui, né? Nas settings. Vou reativar aqui no Dynamic. E aqui na entrada dinâmica eu vou pedir, né? Ele estava desativado, vou ativar aí novamente, certo? Para que eu possa visualizar, construir uma forma a partir dessa visualização. Vou agora trabalhar com a Polyline, né? Você já conhece lá pelo CAD a diferença da Polyline e da Line, né? Na Line a gente tem cada área está definida enquanto objeto isolado e na Polyline a gente tem o conjunto, né, na verdade, das linhas das arestas formando uma figura única. Então, percebam aqui que quando eu clicar aqui num outro ponto, né, no segundo ponto, ele vai, deixa eu voltar aqui de novo, Polyline, né, que foi no Draw, Polyline, e ele vai me pedir aqui para eu especificar, né, o outro ponto, confirmar o ponto. Eu vou vir aqui e vou dizer, olha, eu quero que tenha um determinado valor. Então, por exemplo, 180, tá? E 0 aqui. Confirmo no meu teclado, no OK do meu teclado. E vou determinando aqui.
Eu quero que a partir desse ponto, né, que é a coordenada relativa, ele caminhe aqui 50 no eixo do X e no eixo do Y, vou botar aqui, vou diminuir bem para poder ficar bem visível, 50 também, tá? E vou continuar aqui dando os meus pontinhos, tá? As minhas entradas relativas. 120, 220, e 200, vou botar 60, pronto. Menos 60, né? Verdade, aqui eu queria que ele viesse para a esquerda, então se eu quero que ele venha para a esquerda, eu coloco o negativo, tá? Da mesma forma que se eu quero que ele desça, vou botar aqui, menos 20. Pronto. Vou botar ele positivo agora, só para vocês perceberem. Eu posso ir ajustando, tá? O zoom focal, clicando na tela e aumentando, diminuindo. Então, vou botar aquele para a direita agora, tá? Então, vou botar um valor positivo. Então, 90 e... vamos colocar aí 250. Pronto. Vou vir pra cá, vou botar menos 50, menos 75, menos 75. E eu quero que ele desça agora, então vou botar... Não, vou botar pra cima, 66, pronto. Aqui, eu quero agora que ele continue, né, para a esquerda. Então, vou botar aqui 140 e que ele desça 120. Pronto. Vou aqui pedir para ele confirmar. E vou dizer que agora eu tenho essas opções, né? Eu quero que ele feche, tá? Aí ele entende que eu acabei com aquela forma, que eu não quero mais aquela forma. E aí vem para o draw. E o que eu quero agora demonstrar é a questão da seleção, né? Então, eu vou selecionar uma reta, eu posso selecionar toda a polyline, né? Quando ele for com polyline, posso ir selecionando um a um, tá vendo? Sem precisar tocar em nada, usar nenhum tipo de outro recurso que não seja o simples tocar no objeto. Aí ele percebe que ele vai me dizendo quantos eu estou selecionando na parte superior, se eu quero copiar, se eu quero recortar, né? No caso seria a tela, tá? Ou pode em Properties me dar outras opções, por exemplo, deletar, né? Eu posso fazer outras modificações nas propriedades. Então, eu posso explodir, eu posso espelhar, né? Posso clonar aqui, fazer uma cópia. Eu posso mover no Move. Eu posso aumentar ou diminuir no Scale. Rotacionar no Rotate. A gente vai ter a oportunidade de fazer tudo isso em outros exercícios, tá? Então, digamos, eu vou tirar aqui essa seleção, basta clicar no xizinho. Digamos que eu queira fazer aquela seleção, né, com janelas de visualização, janela de seleção, aliás. Eu posso clicar na tela e quando eu clico no outro lado e mantenho pressionado, percebe que ele me abre aquela janela de seleção azul, né? O que quer dizer que apenas o que estiver dentro da janela de seleção, percebem aqui, ó, dentro da janela de seleção, ó,
é que vai estar selecionado. Nesse caso aqui, ó, o círculo não fica, né? Porque eu não estava com ele todo dentro da minha janela de seleção. Se eu quiser apenas fazer aquela outra janela de seleção que basta tocar, eu vou vir aqui para o lado contrário, né? Para o lado esquerdo, e percebe que aqui, na verdade, basta que eu refazer aqui. Basta que eu toque o objeto, ó, toque o objeto e a gente consegue selecionar tudo. Novamente, né, tocar apenas alguns, ó. Nesse caso, a outra parte desse primeiro objeto aqui, ó, não ficou selecionado justamente porque ele tá em linha, né, não tá em polyline, tá? E essas seleções, elas, claro, como vocês já devem saber, né, ela vai ser de acordo com a minha necessidade, tá? Eu também consigo fazer aquelas seleções de orçamento. Então, eu vou clicar e vou clicar e arrastar, ó, tá? Então, não fiz como no outro, né, um ponto, outro ponto do outro lado, pressionei e arrastei. Não. Nesse caso, a gente já mantém desde o primeiro ponto acionado aqui o mouse, o cursor, né? No caso, nosso dedo, né? Que tá sobre a tela pressionado, seria o cursor, tá? Vou fazer novamente aqui. Você clica e arrasta, e aí você consegue delimitar, tá? Digamos que eu não queira tocar só essa partezinha do meio aqui, ó. É a única que não está selecionada, tá? Vou vir aqui no zoom out, tá? Uma outra forma de fazer uma entrada seria nós fazermos a entrada polar, tá? Então, vou vir aqui no Settings, novamente no Dynamic Input. Vou deixar essa primeira opção aqui habilitada, né? Porque eu quero que ele me mostre as dimensões, tá? E vou vir aqui no Dimensions Input e vou acionar, né? Vou acionar, desabilitar Dimension Input, tá? Então, vocês vão perceber quando eu clicar aqui no mais do desenhar, do Draw, né? Do menu do Draw, eu vou pedir uma polyline. E diminuir aqui um pouquinho, pronto. Percebam que quando eu colocar o meu segundo ponto, ele vai me dar a extensão, que eu vou dar aqui 180, mas ele vai me dar a opção de, de trabalhar com o ângulo também, tá? Então, vou colocar aqui 130 com o ângulo, porque eu tô muito distante, na verdade, do meu trabalho. Aí tá entrando um pouquinho em conflito aqui, né? Vamos lá, vou refazer. Vou vir aqui e vou colocar no segundo ponto que ele vai ficar com 180 centímetros essa linha, e eu quero que ele esteja no ângulo de vou mudar totalmente aqui, ó, só para vocês perceberem, 270. Perceberam? E aqui vou determinar um ângulo, por exemplo. Olha, eu quero que você esteja no ângulo de 100 graus, por exemplo. Que a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente sai, se não clica exatamente na caixinha, a gente não tem uma edição legal, tá? Vou botar aqui 130. Vou dar OK no meu teclado e
vou especificar agora que eu quero um pouco maior, 120, vou dar OK. Eu tenho que sempre resistir um pouco a essa ideia de clicar diretamente na tela, porque senão a gente sai da configuração do ângulo, tá? E não vai ser 160, vai ser, digamos, 200, não, vou botar um pouco mais, vou botar 130, pronto, né? Colocar aqui 100, desculpa, não fui direto no teclado do celular. Então, 100, tá? Vou dar OK no teclado, porque eu tenho que falar que senão vocês não percebem, né? E vou daqui 160, colocar 160 e vou dar OK. Tá? Pronto. Quero que ele caminhe aqui 200, vai diminuir, dá OK no teclado. E no ângulo, não de 30, mas de 40, vou botar 60, pronto. OK. Vou botar 400 no ângulo de ele tá aqui menos 19, né? Vou botar aqui menos 40, pronto. E aqui 86, dá OK, no ângulo de menos 90. Vou pedir aqui para fechar, vou confirmar, clicar nos 3 pontinhos e close, tá? Bom, então, recapitulando aqui, nós tivemos como inserir dados, como visualizar e como selecionar esses dados, tá? Aí posso aqui, nos properties, pedir para ele salvar, tá? Pedir para ele salvar uma determinada versão, como desenho, e vou colocar aqui um nome, botar treino 01, tá? Salvar. Clica na setinha para a direita e consegue sair.